Bom dia, meus irmãos. É um privilégio estar participando do devocional Guia Tempo com Deus. Para os que não me conhecem, eu sou o pastor Valtair e eu estou aqui no Chile. Nós estamos aqui no Chile, eu e a minha família. Completamos 8 anos no dia 1º de abril, enviados pela Dom Pedro. Então, essa pequena apresentação é mais para aqueles que não nos conhecem. Depois de 8 anos, sem voltar a Manaus, ainda que fica esse desejo, a saudade, e também, eu diria até mesmo um compromisso de relacionamento e de submissão, que ainda não foi propício estar. Mas a oração que nós estejamos junto com vocês em algum momento e completar nossa alegria. Bem, o devocional desta manhã, ou deste dia, ele vai ser uma sequência do que eu tenho visto nos últimos. Relacionamento com os irmãos da igreja, relacionamento com familiares. Então, e familiares aqui mais com sogros ou com os pais. Mas eu queria seguir dentro dessa linha algo muito importante que nós podemos concluir o que é um relacionamento também, né? E o tema desse devocional, então, ele é reconhecendo a autoridade do Espírito Santo através da igreja. E quando nós queremos falar sobre a autoridade do Espírito Santo sobre a igreja, é possível que o Novo Testamento vai ser muito claro. É possível não, o Novo Testamento vai ser muito claro sobre a multiforme condição desse relacionamento ser exposto às nossas vidas como cristãos dentro da igreja. Mas de maneira bem específica, sobre esse relacionamento da autoridade que a igreja tem através do Espírito Santo de Deus, é sobre o testemunho. Qual é o valor do testemunho? Do seu testemunho, do meu testemunho perante a igreja. E eu estou me baseando aqui na terceira carta de João. A terceira carta de João mostra 3 versículos pertinentes a esse tema. O primeiro versículo se encontra no versículo 3. Eu recordo que a carta de João tem simplesmente 15 versículos, né? Todo o conteúdo da carta. Mas no versículo 3, nós encontramos a seguinte menção do apóstolo João. Disse assim: fiquei sobre modo alegre pela vinda dos irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. O primeiro versículo que nós encontramos está falando de um homem chamado Gaio. Gaio é um crente, Gaio é um membro dessa igreja, e Gaio, através dos irmãos, não do próprio Gaio, ou de algumas pessoas, mas de todos os irmãos da igreja, Gaio é visto como um homem de bom testemunho, que anda na verdade. Você vai ver Gaio aparecendo em Atos capítulo 19, versículo 29, em um conflito, em um conflito externo, do qual Gaio defende o evangelho, não outra coisa. Depois nós vamos ver Gaio também sendo mostrado em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 14. E Gaio é lembrado por Paulo pelo testemunho do seu batismo no meio de um conflito de divisões dentro da própria igreja. E finalmente nós encontramos Gaio em Romanos capítulo 16, quando Gaio é mencionado no versículo 23 com uma saudação que Paulo faz. Então, nós podemos ver aqui que Gaio se mostra, ou é mostrado pelos irmãos, como um homem de bom testemunho, um homem que anda na verdade. O segundo versículo que nós encontramos está no versículo 9. Agora, preste bem atenção no versículo 9, porque as palavras dele se disse assim: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes,
que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Esse segundo versículo, o apóstolo está mencionando que também a igreja vê, ou a igreja dá um testemunho de um outro irmão chamado Diótrefes, que inclusive sempre está nos primeiros bancos da igreja. É uma pessoa vista, mas esse homem parece que não dá bom testemunho, ou seja, não dá acolhida, ou não dá atenção, ou não dá amor, ou não é um homem de verdade com os irmãos. E por que nós sabemos disto? Porque no versículo 10, o apóstolo vai seguir dizendo algumas coisas que Diótrefes está fazendo. E é um aviso para que nós também possamos evaluar nossa vida, avaliar nossa vida. Versículo 10 disse que estava proferindo contra nós palavras maliciosas. Primeira coisa que mostra que Diótrefes estava sendo visto pela igreja como um mau testemunho. Mas ele não estava satisfeito com isso, porque disse o texto, versículo 10, e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Veja que dentro da própria igreja havia um homem muito envolvido com a igreja, mas que dava um mau testemunho. E o curioso é que o Espírito Santo do nosso Deus fazia com que toda a igreja pudesse ver isto. E finalmente, o terceiro versículo é o versículo 12, quando vai falar de um outro bom testemunho. Versículo 12 e versículo disse assim: quanto a Demétrios, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Então, e nós sabemos que dá um bom testemunho de Demétrio porque o versículo anterior é o início de tudo, dizendo que esse homem também dá um bom testemunho. Então nós vemos que aqui o testemunho, que é algo tão importante na vida de um crente, ele é também tratado por Deus através do seu Espírito com a igreja. A igreja tem a autoridade e também a responsabilidade e finalmente até o privilégio de olhar o testemunho de cada um de nós. E nós, como membros da igreja, como crentes em Cristo, devemos ter a importância que a igreja veja o nosso testemunho para ajudar a todos nós a sermos mais parecidos com Cristo. A importância do testemunho começa por saber o que é realmente um testemunho. Para muitos de nós o testemunho é, bom, eu sou uma boa pessoa, eu sou uma pessoa que não tenho conflitos, eu sou uma pessoa que me dou bem com todas as pessoas, eu sou uma pessoa que suporta o pecado, tanto o meu quanto os dos outros. Eu sou uma pessoa que pago as contas em dia, eu sou uma pessoa que cuido bem da minha casa, eu sou uma pessoa que, como Demétrios, sempre estou na igreja, sempre sou pontual, assento nos primeiros bancos, eu sou uma pessoa que entra com reverência na igreja, eu sou uma pessoa que falo bem, que não falo mal. Podemos chegar a esse ponto. Mas o que nós vemos é que o bom testemunho envolve o Evangelho. O bom testemunho envolve Cristo. E o bom testemunho envolvendo Cristo, nós vamos lembrar que estamos num mundo de trevas. E Deus nos tem feito luz. Como Gaio teve conflitos por causa do Evangelho, é normal que podemos ter conflitos por causa do Evangelho. Não por causa das pessoas propriamente ditas, ou por causa de nós mesmos. Esses conflitos que podem surgir por nossa própria causa ou causa de outras pessoas, estes são superáveis ou devem ser suportáveis. Mas o conflito que pode surgir é o Evangelho, a pregação do Evangelho, o viver o Evangelho, o ser justo com a verdade. E vamos lembrar que a verdade muitas vezes pode
causar conflitos. A verdade muitas vezes pode ser exposta por causa do pecado. E obviamente não vai ser os dois entrando em comunhão. Os dois não entram em comunhão. Mas tudo isso também envolve o amor. E o amor é a prova da verdade. Como também a verdade é a prova de que existe amor. Nós podemos estar muito bem dentro da mentira, pensando que isso agrada ao Senhor. Há muitas situações na vida de um testemunho cristão que a gente pode pensar que estamos agradando a Deus e, na verdade, não estamos. A verdade sempre prevalece sobre a mentira ou sobre o falso testemunho. Por outro lado também, vamos lembrar que a igreja é formada por trigo e por joio. E muitas vezes o joio parece mais trigo que o próprio trigo. E é algo que parece difícil detectar. Mas um dia, cedo ou tarde, o trigo se manifesta como o joio também se manifesta. E vamos lembrar também que o próprio Senhor permite que o trigo esteja com o joio. Mas isso não deixa de impedir que o nosso testemunho seja visto. E o próprio Espírito Santo vai usar cada um de nós para que seja visto a verdade quanto a mentira. João escreve essa carta com o propósito de animar uma igreja. E nos mostra que a igreja tem essa autoridade, porque Deus, através do seu Espírito, nos mostra essa autoridade. Que nós possamos, como crentes, vivendo em amor, vivendo na verdade, perceber que o Espírito Santo nos faz a todos dar o testemunho daqueles que estão perto de nós. E aqui vê a importância da igreja local, vê a importância de viver a igreja local, vê a importância de ser submisso à igreja local. Para que a igreja local dê, diante de todos, o nosso bom ou o nosso mau testemunho. Agora eu termino dizendo, se for um mau testemunho, saiba que ainda assim é para que nós possamos seguir obedecendo a Deus, para que Ele faça mudanças nas nossas vidas, para que nós sejamos sempre mais parecidos com Cristo. E se estamos dando um bom testemunho, e todos veem um bom testemunho diante de todos, considere Deus sendo glorificado na nossa vida. Um abraço a todos. Deus abençoe.